E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o livro de Arnold, a Enciclopédia do Fisiculturismo. E lembrando vocês mais uma vez, se vocês têm interesse nesse assunto, quer conhecer os pormenores, a nossa autópsia desse livro aí, vamos dizer assim, a gente tem um conteúdo lá na Muscle Contest Academy, que é um espaço para você que quer aprender um pouquinho mais de fisiculturismo. E eu mesmo assino para conhecer algumas coisas, para ter algumas aulas lá que eu acho muito interessante de treinamento, visto que eu sou nutricionista. Muito bem pessoal, aqui a gente vai falar sobre técnicas intensificadoras. Aqui Arnold coloca basicamente sobre técnicas que podem ser adicionadas ao treino para que ele fique num nível a mais, para que exista um estímulo a mais para ser trabalhado, e isso tem muito a ver com o nível de agressão, de insulto metabólico que você está dando naquele momento para posterior recuperação, e com isso então você tem um treino mais contundente nesse sentido. São técnicas que intensificam o treino e que são bastante utilizadas por Arnold, por sinal. E aqui a gente vai falar sobre todas elas de uma maneira bastante sintetizada. Repetições forçadas. Aqui o parceiro de treino, é importante que se tenha ele vai fazer a ajuda após a falha muscular. Então quando o indivíduo falha, nas repetições forçadas, o parceiro de treino ele vai ajudar e continuar ajudando mesmo após a falha concêntrica. Rest pause. Aqui Arnold fala que após a falha, o indivíduo guarda o peso, ele aguarda alguns segundos depois, pré-determinados, e tenta repetir o processo. Arnold ele chama isso de variação da repetição forçada. E aqui a gente sabe que também é chamado e referido hoje em dia como rest pause. O indivíduo carrega um X quantidade de peso, depois ele conta, vamos por 10 segundos e tenta repetir novamente esse levantamento de peso, depois ele aguarda 10 segundos e tenta repetir novamente. A tendência é que o nível de repetição comece a cair cada vez mais, porque vai tendo falha concêntrica, até chegar num ponto que o indivíduo consiga permanecer numa zona de repetições de força, do tipo neural. Então seria mais ou menos 3 repetições, 4 repetições. Repetições parciais. Aqui, após a falha, ao invés de fazer uma amplitude total, o Arnold diz que ele continua realizando o exercício, mas com uma amplitude parcial. Repetições parciais, então, durante a execução, ele prioriza a técnica de quanto mais amplitude, melhor, mas ao final, quando estiver próximo da falha, ele reduz essa amplitude para que mesmo que tenha aquela falha concêntrica, para que ele continue dando aquele mesmo estímulo ali nesse momento. Treinamento de isolamento. Esse treinamento aqui, ele foca em fazer os exercícios na tentativa de isolar agrupamentos musculares. Essa técnica aqui, né, na verdade, ela pode ser um programa de treino aqui que é colocado, em que se prioriza exercícios em que eles não atingem, por exemplo, várias regiões da musculatura. Ele tenta focar somente naquele grupo muscular ou naquela região daquele grupo muscular específico, visando dar uma ênfase minuciosa naquela região. Isso pode ser feito com algumas máquinas, dependendo de alguns exercícios também é possível colocar alguns exercícios isolados nesse sentido. Repetições negativas. Aqui Arnold coloca que após falhar, ter a falha concêntrica, aqui o indivíduo nessa técnica usa trapaça, ou parceiro de treino no caso, para levantar e foque na fase excêntrica do exercício. O parceiro ajudaria na fase concêntrica porque não tem mais força, se for um bíceps rosca mais ou menos, ele ajuda a levantar o peso, mas o indivíduo agora vai começar a performar repetições na fase excêntrica daquele exercício especificamente. Negativas forçadas. Aqui Arnold coloca uma situação no qual, por exemplo, o cara tá fazendo supino, o parceiro de treino dele, ele pressiona o peso na fase excêntrica do exercício. Então, o cara, na hora que ele levanta o peso no supino, ele não tem nenhum tipo de interferência do parceiro de treino, mas na volta o parceiro de treino faz uma pressão, visto que o nível de resistência, né, de condicionamento de algumas fibras para a fase excêntrica é maior. A gente consegue resistir mais do que impulsionar aquele peso nesse sentido do supino, obviamente, mas em exercícios multiarticulares, tipos de exercícios, interessante se enquadrar esse tipo de técnica, né? A Arnold coloca principalmente o supino, que seria um exercício propício para que isso seja feito, mas em qualquer tipo de exercício em que exista essa possibilidade de adaptação, isso poderia ser adicionado. Trapaça. Aqui é uma exceção da regra da execução de movimento. A trapaça é justamente o indivíduo trapacear, ele jogar, ele utilizar outros agrupamentos, outras articulações, inclusive, para conseguir levantar
levantar aquele peso. Se estivesse numa rosca direta, ele vai jogar um pouco para trás para conseguir levantar esse peso. Isso é principalmente válido, ele até pontua para quando se não tem um parceiro de treino, se não tem um parceiro para ajudar a fazer a repetição, o próprio indivíduo trapaceia para que ele possa aproveitar mais a fase excêntrica do exercício e aí intensificar um pouco mais o nível de agressão dessas fibras musculares. Heavy Dutch. E aqui Heavy Dutch para Arnold, tá? Heavy Dutch também, a gente tem Mike Mentzer, que foi um precursor, né? Um cara que deu origem a esse tipo de treinamento, mas basicamente Arnold fala algo parecido aqui. Em vez de fazer uma progressão de peso como Arnold fazia, tipo piramidal, você ir progredindo o peso conforme as séries que avançam, aqui é um tipo de treinamento o qual ele já inicia-se com uma quantidade bem considerada, inclusive, de peso. É um treinamento onde se visa muita intensidade e um pouco menos de volume. Então, um pouco menos de repetições, mas tudo muito pesado. Treinamento de potência. E aqui, Arnold coloca também que esse tipo de treinamento, conforme avança os sets, aumenta-se a carga e diminui-se a repetição. É basicamente o que Arnold fazia, um treino piramidal, mas ele chama de potência quando realmente se atinge muitas poucas repetições. Então ele coloca, começa-se com 8, com 6, com 4 e algumas séries com uma repetição. Seria um treinamento bem estilo powerlifting, bem estilo strongman, por exemplo. Então seria bem nesse sentido, treinamento de força, treinamento tensional, uma ênfase a mais na força especificamente. Então, apesar do fisiculturista ele não ser totalmente focado na progressão de carga, essa aptidão física faz parte do desenvolvimento. Então, uma hora ele vai ter que, para ter um maior volume de treino, para aumentar a intensidade de treino dele, ter um aumento da quilagem dos exercícios que ele está conseguindo executar, ter um aumento da carga em si desse exercício. Então, nesse sentido, ele passa por ciclos, o qual ele performa, então, treinamentos com uma ênfase maior na força. Então, as séries escalonadas, como o Arnold coloca aqui, na verdade, ele faz o seguinte, ele separa o movimento aqui em 3 fases. Isso é bem clássico na rosca 21, por exemplo, onde você começa fazendo a primeira fase do exercício, da execução do movimento, até a metade dele, e depois você faz mais um pouco de repetições na última fase, né? Que seria a fase onde o indivíduo já está próximo aqui, principalmente do queixo, né? Levando a barra um pouco mais para cima, e aí finalmente ele termina fazendo o exercício na amplitude máxima. Também uma técnica que pode ser feita para intensificar bastante o treinamento. Aí temos o princípio da prioridade. O princípio da prioridade é um princípio que Arnold coloca aqui, basicamente que você deve dar prioridade para a parte do corpo onde você quer mais desenvolver. Prioridade como? Prioridade porque se você treina essa parte junto com outro agrupamento muscular, você pode separar isso em outro momento, treinar essa parte isoladamente, ou então se for realmente treinar essa parte com outro agrupamento muscular, preferir treinar essa parte primeiro, para que ela tenha um pouco mais de atenção, você vai distribuir melhor a energia, né? Você vai gastar a sua energia nessa parte primeiro, porque ela é a sua prioridade nesse momento. Não sinto minha perna, não sinto minha perna. Eventualmente, quando você faz um período de descanso, por exemplo, pega um domingo, faz um refeed, você acaba, às vezes, não treinando nesse dia, você descansa. Isso leva a entender que você vai ter uma recuperação de glicogênio muscular, você vai ter uma recuperação da sua energia para treinar, e o primeiro músculo após esse descanso vai ter que ser esse músculo que você atribuiu essa prioridade. Então, isso é bastante importante, e a gente pode levar esse conceito, então, para dar atenção na musculatura, mas que existe a necessidade de desenvolvimento. Superset. Superset, Arnold chama de quando existem 2 exercícios realizados numa sequência sem pausa, que seria o biset também, que é conhecido. Então, realiza-se 2 exercícios, mas sem períodos de descanso. E aí sim, vai existir um período de descanso e depois, novamente, realiza essa superset. O triset é exatamente a mesma coisa, só que com 3 exercícios. Então, realiza-se 3 exercícios, tem um período de descanso e volta-se a realizar esses 3 exercícios. Arnold também fala sobre o método stripping, ou stripping set, que seria o drop set. Então, é o indivíduo, quando ele falha, ele simplesmente abaixa o peso, ele dropa esse peso e continua fazendo o exercício. Então, ele pode planejar fazer isso daí, inclusive nos treinos que ele recomenda, ele coloca 2 ou 3 drop sets que vão ser feitos ali ou nas 2 últimas séries ou na última série, para realmente chegar no nível de exaustão muscular bem satisfatório. Tem um que ele chama de run, de corrida. Esse corrida no hack, mais ou menos, né? Correndo o hack, Arnold se refere quando se realiza um exercício e você vai fazendo o drop set, o stripping set, e você vai dropando esse peso do hack. Ele fala de uma maneira como se pensasse naqueles hacks onde tem vários
vários pesos, de 1 a 40, 50 ou 100 quilos mais ou menos, e ele vai fazendo, por exemplo, bíceps, rosca alternada, faz com um peso, devolve e vai regredindo essa quantidade do hack. Então isso seria correr o hack running, né, como é citado ali no livro dele. Princípio da isotensão. Essa técnica aqui, ela se baseia em deixar a musculatura sob tensão durante o intervalo das séries. Pode ser feita através de poses compulsórias, inclusive do fisiculturismo, como ele coloca aqui. Sim, dá para o indivíduo fazer um agachamento, ficar agachado, por exemplo, né, com a musculatura contraída no período de descanso, ou pelo menos manter essa musculatura contraída. É claro que dependendo do nível de contração muscular, se ele fica em posição de agachamento de forma estática, né, de isométrica, após um agachamento, é claro que ele não vai conseguir depois realmente descansar e voltar a fazer aquela série novamente. Então isso é um pouco complicado. Mas pelo contrário, na verdade, com o nível de contração ele contrai a musculatura, mas não necessariamente ele está performando algum tipo de exercício específico. Então por isso que Arnold dá exemplo aqui das poses do fisiculturismo. O cara treina, no período de descanso ele já vai poder aproveitar e fazer algumas poses aqui que ele vai ter que apresentar em palco. Treinamento instintivo. Esse aqui, ele baseia a você procurar entender o seu corpo de uma forma a inferir sobre aquilo que você vai estar sentindo que deve treinar naquele dia. Isso pode ser bem interessante, inclusive, porque o indivíduo ele tem a sensação de que se ele está um pouco cansado, se ele está um pouco descansado para fazer determinado exercício, se alguma musculatura ele talvez esteja mais disposto, um pouco mais solto para treinar, mas é claro que isso, para alguém que tem um nível de experiência adequado e satisfatório, encaixa muito bem, mas para quem está começando agora tentar fazer essa técnica, a gente vê que talvez não dê muito certo. Talvez essa pessoa precise de alguém para falar, ó, você necessita disso hoje para fazer na academia. Não é simplesmente o que você quer. Só porque o cara quer ganhar bíceps, ele vai treinar bíceps todos os dias, não é muito bem assim. Mais ou menos a sequência de exercícios, se o indivíduo entende de treinamento, ele vai fazer cada treino único naquele momento, utilizando todas essas técnicas ali. Ele vai como se fosse pintar um quadro naquele momento ali, que vai ser o treino. Quem fala disso bastante é o Kai Greene, né? O Kai Greene fala que o treino é como se fosse uma pintura, né? Você tem que ter calma, você tem que pintar aos poucos, não pode ter pressa para fazer o seu treinamento. Então, ser aos poucos sendo realizado, ela deve ser parte da inspiração do pintor. Princípio da pré-exaustão. Aqui ele fala sobre exaurir um músculo maior com exercícios isolados, para então você conseguir atingir uma musculatura menor em exercícios multiarticulares. Então, por exemplo, antes do supino, o indivíduo faz um pouco de voador ali na máquina, e ele pré-exaure nessa região, então com isso ele consegue dar uma ênfase melhor ali em outros tipos de musculaturas, visto que uma musculatura que ela é mais forte, que ela é mais presente, é uma musculatura que ela vai predominar mais no nível de recrutamento muscular. Então, se eu tenho meu peito muito forte, vou ter uma dificuldade em isolar o tríceps, porque o peito vai comandar em exercícios prioritariamente do peito. E a gente sabe que no exercício de peito, a maioria deles, geralmente o tríceps ele é recrutado de uma forma bastante eficaz. E se o indivíduo tiver o tríceps muito forte, tiver muito desenvolvido, pode ser que ele acabe predominando mais nesses exercícios onde o peito acaba sendo deficitário para esse cara. Método I go, you go. Esse método aqui é justamente isso. O parceiro de treino dele começa a fazer o treino, quando ele termina, imediatamente o outro assume o exercício e começa a fazer, sem descanso nenhum. Então, por isso que chama o método eu vou, você vai. É um método que não tem período de descanso, enquanto o parceiro faz, o outro já tá ajustando o peso, planejando, separando o próximo exercício, mas não tem períodos de descanso assim, vamos dizer que os dois estão descansando, enquanto um faz, o outro está descansando. Método flushing. Esse método aqui é um método de segurar um peso leve, né, em pontos específicos do exercício, então fazendo movimentos isométricos aqui no caso. Então, aqui, por exemplo, se o indivíduo de novo volta para a rosca direta, se ele faz uma rosca direta, em algum ponto do exercício ele vai segurar esse movimento de forma isométrica e continuar realizando ele. Esse método flushing também, ele foi bastante apurado por um fisiculturista brasileiro, que é o Fernando Sardinha. Se vocês lembram do ponto zero, ele pausa o peso em um determinado momento, né, do exercício, um momento que poderia ter uma oportunidade da força elástica do exercício acontecer, mas ele justamente faz o contrário, ele pausa para ajustar a intensidade e aí ele volta a progredir com esse peso novamente. Conjunto multi-exercício. Aqui inclui vários exercícios diferentes para algum agrupamento muscular. Isso na tentativa de atingir vários ângulos e tensões diferentes aqui. Então, Arnold fala que é importante você fazer exercícios de uma forma múltipla, né? Não ficar sempre nos mesmos, justamente para tentar isolar alguns, para ter vários ângulos diferentes, tensões diferentes também. Método 1.5. Esse método ele se baseia em finalizar o movimento de uma repetição e fazer meia repetição. Então, por exemplo, se o indivíduo faz uma rosca
rosca direta de novo, né? Ele faz a rosca direta completa e depois ele faz uma meia repetição dessa rosca direta. E isso constantemente. Depois ele faz novamente depois ele faz meia repetição. Uma variação disso, talvez, seja alguns exercícios de costa, por exemplo, onde o indivíduo ele faz uma remada com a barra, só que ele faz um stiff, um terra naquele mesmo momento. Então, um terra, uma remada, um terra, uma remada. Isso também pode ser vinculado com esse mesmo princípio de treinamento de fazer um mix, né, em execuções diferentes de exercício. E aí, treinamento balístico. Aqui o Arnold fala sobre fazer, na execução do exercício, uma pausa do movimento, não permitindo ação elástica. Então, é como fazer uma flexão, parar embaixo ali e aí sim fazer o movimento novamente, né? De novo, é referência técnica que já foi previamente citada, inclusive referência a Fernando Sardinha também, que tem 1.0. Você não deixar a ação elástica acontecer no exercício em si. E, pessoal, aqui a gente discorreu sobre muitas técnicas, né, que Arnold colocou no livro dele, que citou na Enciclopédia do Fisiculturismo como intensificadoras. Basicamente, Arnold coloca bastante algumas técnicas, inclusive para treinamentos de iniciantes, mas a gente começa a ver um pouco mais disso quando ele coloca treinamento avançado. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, apontamento, deixa aqui nos comentários que isso vai enriquecer bastante o nosso vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.